Olá, eu quero cumprimentar a todos os alunos do curso teológico e treinamento ministerial do Instituto Ágape. Quero cumprimentá-los no amor de Jesus. Quero cumprimentar também os professores, os coordenadores do curso, o meu grande amigo Bispo Paulo Leal e a sua família. E quero desejar também as boas-vindas ao nosso novo aluno, Tavinho, que vem para formar fileira neste grande exército de estudantes da apologética. Nós hoje vamos para a nossa quarta aula e na aula de hoje a ênfase recai sobre o assunto apologetas ou apologistas. Já vimos a definição, já vimos os motivos bíblicos para a apologética, já vimos também as suas definições, seus motivos, e hoje a ênfase recai sobre apologetas ou apologistas. Bem, o termo apologetas ou apologistas é usado para falar sobre aqueles pais da igreja cujas obras tiveram o intuito de defender a fé e a igreja cristã contra os ataques. De onde partiam esses ataques? Esses ataques eram lançados pelo judaísmo, pelo paganismo, pelo Estado e também pela filosofia grega de várias escolas. Na nossa quinta aula, nós vamos estudar sobre essas várias escolas filosóficas que também foram assim pontos de partida de ataques contra a fé e a igreja cristã. E como é óbvio, muitos cristãos subsequentes e contemporâneos podem ser chamados apologetas, ou seja, os defensores da fé e da igreja cristã. Sobre esse assunto, você pode ver o artigo intitulado Apologética, onde isso é demonstrado sob o título Visão Histórica da Apologética. Nós estudamos esse assunto, acho que na segunda ou na terceira aula. Na terceira aula nós estudamos Visão Histórica da Apologética. E aí na quinta lição nós vamos estudar sobre essas várias escolas. Para que você tenha uma compreensão, para que o aluno tenha uma compreensão, quando Jesus ouve a seguinte pergunta: Mestre, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta estava se referindo ao divórcio ou ao repúdio, né, da mulher, mas o que estava em jogo ali eram duas escolas, né? A escola de Hilel, que ensinava, tinha uma linha de raciocínio, e a escola de Shammai, que tinha uma outra linha de raciocínio. Então eram as duas escolas ali, e aquele que pergunta, que faz a indagação, provavelmente quisesse colocar Jesus à prova, evidentemente, mas também estava trazendo assim a informação de uma dessas duas escolas. E como essa escola, ou essas duas escolas, Hillel e Shammai,
Assim tivemos também no campo da filosofia muitas escolas, e nós vamos estudar esse assunto na nossa quinta aula. Quando usamos as palavras os apologetas, nós estamos nos referindo aos primeiros pais da igreja que se atarefaram nessa atividade, ou seja, na atividade da apologia, da defesa, da apologética. Então, esses pais indicam os primeiros pais da igreja e que tiveram assim essa responsabilidade e aceitaram o desafio de refutarem os ensinos errôneos, os ataques lançados pelo judaísmo, pelo paganismo, pelo Estado e também pela filosofia grega de várias escolas. E entre esses pais da igreja, a nossa relação apresenta 13 pais da igreja, entre os quais nós temos a pregação de Pedro, né, proveniente do século II depois de Cristo, de autor desconhecido, que defendeu o cristianismo diante do judaísmo e do paganismo. Esta pregação de Pedro teve larga distribuição e tornou-se parte do livro de Arístides, que vamos descrever logo abaixo. E nesse livro, os crentes são denominados terceira raça, mas foram preservados alguns fragmentos desta pregação de Pedro, e então nós temos pouquíssimos documentos a respeito desta pregação. Na mesma época, mais ou menos da mesma época, temos o livro chamado Quadratus, que provavelmente é uma obra de 5 ou 6 autores, e Quadratus foi escrito em defesa do cristianismo contra os abusos do Estado romano. Foi apresentado ao imperador Adriano na esperança de obter melhor tratamento para os cristãos por parte das autoridades romanas. E o livro Quadratus foi escrito em Atenas, cerca de 125 depois de Cristo. Apenas uma sentença do mesmo foi preservada para nós. Ainda falando sobre este livro, ou esta obra Quadratus, foi escrita em defesa do cristianismo contra os abusos do Estado romano, e que tem como propósito conseguir obter melhor tratamento para os cristãos. Eu me recordo, e provavelmente o aluno também há de se recordar, que alguns meses atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve falando na ONU, Organização das Nações Unidas, ele defendeu os cristãos e pediu que não fossem perseguidos os cristãos. Ou seja, então ele faz ali uma defesa, tenta obter o melhor tratamento para aqueles que em todas as partes do mundo são perseguidos. O terceiro nome que temos é o nome de Arístides, e Arístides defendeu o cristianismo contra o paganismo. Arístides era ateniense
e escreveu em cerca de 147 depois de Cristo. A sua defesa ou a sua apologia foi endereçada ao imperador romano ou imperador Antônio, e ele faz uma declaração muito interessante quando ele diz que a raça cristã é chamada de raça superior e digna de tratamento humanitário. Ou seja, a obra ataca as formas, a obra de Arístides ataca as formas de adoração entre os caldeus, os gregos, os egípcios e os judeus, exaltando o cristianismo acima dessas formas, tanto quanto a própria adoração, quanto a moral. Então, a defesa de Arístides, a sua apologia, é uma obra que ataca as formas de adoração entre os caldeus, os gregos, os egípcios e os judeus, exaltando o cristianismo acima dessas formas, tanto quanto a própria adoração, quanto a moral. Tivemos também Justino Mártir, que escreve a sua apologia cerca de 150 depois de Cristo. E a sua obra é endereçada a Adriano e a Marco Aurélio. Justino Mártir tomava a posição de que a filosofia grega, apesar de útil, era incompleta e que esse produto não terminado é aperfeiçoado e suplantado em Cristo e sua revelação. Então, para Justino, o cristianismo era a verdadeira filosofia. A filosofia grega era encarada sob a mesma luz que a lei judaica, ou seja, precursora de algo superior. Nesta linha de raciocínio de Justino Mártir, nós voltamos a um ponto que comentamos em alguma outra aula, que a Bíblia não é a única fonte de informação. A filosofia, ela também nos auxilia, nos ajuda na defesa racional da fé religiosa. Todavia, Justino Mártir, ele tomava a posição de que a filosofia grega, apesar de útil, era incompleta e que esse produto não terminado é aperfeiçoado e suplantado em Cristo e sua revelação. Ou seja, contextualizando, podemos ter outras fontes de conhecimento. Podemos ter a filosofia como algo útil, porém é a revelação que vem por meio do Espírito Santo que nos ajuda realmente a entender as verdades bíblicas. Então, Justino Mártir, ele entendia que a filosofia grega, ou melhor, Justino encarava a filosofia sob a mesma luz que a lei judaica, ou seja, precursora de algo superior. Tivemos também Aristo, meados do século II depois de Cristo, de Pella, na Pérea, escreveu um livro que não chegou até nós, mas que, de acordo com Orígenes, mostrava que as profecias judaicas cumpriram-se em Jesus. E Justino, ele fez uso dessa apologia em sua obra. Depois tivemos Atenágoras, nos fins do século II depois de Cristo. Atenágoras escreveu contra o paganismo, o Estado romano e a filosofia grega.
Endereçou seu livro a Marco Aurélio, esperando poder melhorar o tratamento conferido aos cristãos. Ou seja, então, tanto Atenágoras como o nosso outro pai da igreja aqui, que está descrito na obra de Quadratus, tanto Atenágoras como Quadratus se posicionam não a favor de alguma doutrina, mas a favor dos próprios cristãos. Então, Atenágoras, ele endereçou seu livro a Marco Aurélio, esperando poder melhorar o tratamento conferido aos cristãos. E essa obra incluía argumentos em prol da ressurreição dos mortos. O sétimo apologeta da nossa relação é Taciano, discípulo de Justino Marte. Taciano exigiu considerável antagonismo contra a filosofia grega em seus argumentos em prol da superioridade do cristianismo. Depois tivemos Teófilo de Antioquia, que escreveu um pouco mais tarde e seguiu o caminho trilhado por Taciano. Tivemos depois Minúcio Félix, nos fins do século II, ou começo do século III depois de Cristo, em contraste com Taciano. Minúcio Félix procurou demonstrar que os cristãos são os melhores filósofos. Quando os filósofos são bons, parecem-se mais com os cristãos. Esse foi o pensamento ou a observação de Minúcio Félix. Tivemos ainda Tertuliano. Tertuliano, falecido no século III depois de Cristo, atacou a filosofia com argumentos filosóficos e os filósofos nunca o perdoaram por esse motivo. Ou seja, você usa as armas do inimigo para lutar contra o inimigo. Tertuliano, ele usou a filosofia, ou atacou a filosofia com argumentos filosóficos. E os filósofos nunca o perdoaram por esse motivo. Tertuliano atacou a substância e o espírito da filosofia grega, bem como o gnosticismo e o paganismo em geral. Tertuliano considerava a filosofia produto da mente pagã, julgando-a inútil como apoio à fé. Exaltava a fé na revelação, mas falhou quando não percebeu que a fé e a filosofia devem ser sujeitas à pesquisa da razão, a fim de que o falso seja separado do verdadeiro e que o verdadeiro seja mais bem compreendido. Tivemos depois Ireneu, bem como seu discípulo Hipólito. Ireneu defendeu o cristianismo contra os gnósticos, muito poderosos na sua época. E você pode ver o artigo sobre o gnosticismo. A sua obra principal, a obra principal de Ireneu, nessa linha, foi contra as heresias, cerca de 180 depois de Cristo. O original grego se perdeu, excetuando fragmentos preservados nos escritos de Hipólito, Eusébio e Epifânio. Todavia, a obra foi preservada inteira em uma tradução latina. Então, trata-se da mais completa declaração acerca das fantasias gnósticas. Sua exposição pode ser chamada de primeira exposição sistemática das crenças cristãs. Ireneu foi um dos mais influentes cristãos da igreja antenicena.
o movimento gnóstico provavelmente tenha sido uma fonte de perseguição contra a Igreja Cristã por aproximadamente 150 anos. E se não tivéssemos tido apologetas, defensores, homens de autoridade como Paulo e tantos outros, talvez a história hoje do cristianismo fosse bem diferente. Penúltimo e último, tivemos Arnóbio, 300 depois de Cristo. Arnóbio tinha a filosofia e a razão humana em baixo conceito. Arnóbio atacou a ideia platônica da pré-existência da alma e defendeu o criacionismo. Você pode depois ver o artigo a respeito. E a sua obra principal é A Diversos Gentes. Então, Arnóbio, ele tinha a filosofia e a razão humana em baixo conceito. Ou seja, tirar a filosofia e a razão humana, o que sobra, né? Talvez dentro daquela ideia, né, de não aceitar a ideia platônica da pré-existência da alma devido à sua posição, ou seja, o apoio ao criacionismo. E, finalmente, tivemos Lactâncio e Eusébio de Cesareia, séculos 3 e 4 da era cristã, e Lactâncio e Eusébio deram continuação à tradição apologética, exaltando o cristianismo em face do paganismo e do judaísmo. Eusébio foi um origenista da segunda geração, decidido aderente da teologia filosófica do Logos, embora tivesse várias ideias não ortodoxas acerca da divindade de Jesus Cristo. E as suas principais contribuições é a sua história eclesiástica. As suas obras apologéticas, embora de menor valor, encontraram lugar na história literária cristã. Então, são esses os nossos 13 apologetas nesta cadeia de apologetas ou apologistas que são descritos como aqueles pais da igreja, cujas obras tiveram o intuito de defender a fé e a igreja cristã contra os ataques. Lembrando que esses ataques eram lançados pelo judaísmo, pelo paganismo, pelo Estado e também pela filosofia grega de várias escolas. Concluindo, eu quero dizer que até hoje a igreja, a fé, continuam sendo atacadas veementemente, incisivamente, vorazmente, e precisamos formar ou tomar posição como bons soldados de Cristo para defendermos a fé religiosa e defendermos a igreja cristã. Jesus Cristo, ele declarou a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Querido aluno, que Deus o abençoe, que Deus enriqueça você com graça, com discernimento, com paixão, com entusiasmo, e que possamos, diante dos ataques, dizer como disse Isaías:
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.